Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, eu vou iniciar o capítulo 18 do Halliday Volume 2, que trata sobre temperatura, calor e dilatação térmica. Então, como é bastante coisa, vamos lá. No dia a dia, o nosso entendimento por temperatura é muito subjetivo, porque a gente usa aí os termos quente e frio para facilitar o entendimento aí de sensação térmica. Como exemplo, veja o seguinte: uma pessoa que vem do norte e do nordeste do Brasil para a região nossa aqui de São Paulo, ela acha o nosso clima frio. Mas uma pessoa que vem do sul, já o nosso clima, ele em geral é quente. Um outro exemplo, se num dia frio a gente toca um objeto de madeira e toca um objeto metálico, tal como a maçaneta de uma porta, e ambos a mesma temperatura do ambiente, considerando que eles já estão em equilíbrio com relação ao meio, de qualquer forma a gente tem a impressão de que a maçaneta está mais fria do que a madeira. Só que ambos, a gente sabe que estão a temperatura ambiente, como eu já falei. Então, o que causa essa diferença? Hoje a gente sabe que essa diferença é causada pela condutividade térmica do metal ser maior do que a madeira. Então, quando eu encosto no metal, eu estou perdendo energia térmica para a maçaneta numa taxa maior do que para madeira, já que a temperatura do nosso corpo é maior em geral do que a temperatura ambiente aí dos dois, tá? Então veja, por conta dessa subjetividade, que no lugar dessas noções, a física ela utiliza e cria o conceito de temperatura para resolver essas questões. Então, o que vem a ser temperatura na física? Veja que toda a matéria é composta por átomos ou moléculas em constante agitação, em constante vibração. E é por conta desse movimento, que é aleatório, essas moléculas possuem energia cinética. A energia cinética média de translação dessas partículas, elas produzem o efeito que a gente pode sentir na prática, que é a sensação de quente e frio. E eu acho isso fantástico, né? Pensar que um comportamento microscópico da matéria produz um efeito macroscópico, que é isso que a gente pode sentir. Tá? Essa grandeza que informa o quão quente ou frio um objeto está em relação a algum padrão é o que nós chamamos na física de temperatura. Mas é importante falar, tá? Que as moléculas, elas se movem de diferentes maneiras, tá? Além delas irem de um lado para o outro, que é o movimento que a gente chama de translação, elas também giram e também vibram, tá? E todas essas formas de movimento, mais a energia potencial, né, é o que nós chamamos de energia interna da substância. Mas veja, a temperatura ela está associada apenas à energia cinética média de translação. Na prática, a gente pode pensar que a temperatura ela mede o quanto um corpo é capaz de transferir energia. E essa quantidade no nosso dia a dia é medida em escalas termométricas, né? Principalmente aí em graus Celsius. Tá? Então, por isso, a temperatura a gente diz que é a energia translacional média por partícula. Então, por essa definição, veja um detalhe importante. Você pode ter dois corpos com a mesma temperatura, só que aquele que tiver maior massa, ou seja, se você pegar uma maior porção desse corpo, né, ou seja, uma maior quantidade de partículas, essa maior porção de corpo vai ter maior disponibilidade de energia. Vamos pegar aí como exemplo uma jarra de água fervente. Se a água que está aí dentro ela cair na sua mão, você sabe que vai queimar feio. Agora, se a gente pega um pouquinho só, uma pequena gota dessa água e cair na sua mão, é provável que você não vá sentir nada, ou se sentir, é quase nada. Então veja, quanto mais partículas você toma desse corpo, maior é a quantidade de energia disponível para transferir.
Professor, e quanto ao calor? Calor significa alta temperatura? Não. No nosso dia a dia, ela acaba assumindo esse significado. Só que na física, elas são grandezas conceitualmente diferentes. Então, por definição, calor é a transferência de energia térmica de um corpo ao outro devido à diferença de temperatura entre eles. Portanto, veja, ela é um processo de transporte. É um processo. E o sentido dessa transferência, que vai de forma espontânea, é sempre do corpo mais quente para o mais frio. Tá? Qual é a unidade de energia térmica nesse processo? A gente costuma usar aí calorias, BTU e joules. O joule é a unidade do sistema internacional. E aí estão as relações entre essas unidades. Vamos pegar aí um exemplo. Se você estiver aí tomando um cafezinho e aí você deixa a xícara de café em cima da mesa, você sabe que com o passar do tempo ela vai esfriar, né? O que acontece é que o café mais a caneca vai perder energia para o ambiente, até que aconteça o quê? Até que as temperaturas elas sejam as mesmas, né? E essa transferência é o que a gente chama de calor. Essas observações do dia a dia, de trocas de calor, equilíbrio térmico, elas deram origem ao que a gente chama de lei zero da termodinâmica. Essa lei estabelece que, se dois corpos estão em equilíbrio com um terceiro, eles também estão em equilíbrio entre si. Veja que isso parece óbvio, só que esse enunciado ele tem uma importância muito grande dentro da física. Na prática, isso significa, por exemplo, que a gente pode verificar o equilíbrio térmico entre A e B usando um termômetro, um terceiro corpo. Se o termômetro medir a mesma temperatura em A e B, todos eles, incluindo o termômetro, vão estar em equilíbrio térmico. Então veja, com base no que eu falei aqui, note que o termômetro, ele mede a própria temperatura, ele mede a temperatura dele. E é por isso que você precisa esperar e aguardar um certo tempo para fazer a leitura da temperatura nele. Tá? Você tem que garantir que o termômetro ele entra em equilíbrio térmico com outro corpo que ele está em contato, por exemplo, com você. Tá? E uma outra curiosidade aqui sobre essa lei é que ela foi a última a ser enunciada. Ela foi enunciada depois das outras leis da termodinâmica. Só que, como ela é mais fundamental do que as outras, ela ficou conhecida como lei zero. Bom, então, como eu já falei anteriormente, para a gente poder medir temperatura, a gente precisa criar um padrão. E a partir daí, você pode criar escalas relativas a esse padrão. E veja, o fenômeno que foi escolhido para estabelecer a temperatura padrão foi o ponto triplo da água. Tá? Dá uma olhadinha aí nesse gráfico de fase da água, que é expresso da pressão por temperatura. Nesse gráfico você consegue observar, né, os diferentes estados físicos da água para determinadas condições de pressão e temperatura. Mas existe um ponto nesse gráfico, que é o ponto triplo, em que a água ela pode coexistir nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E isso acontece sob uma determinada condição de pressão, que é de 4,58 milímetros de mercúrio. E aí, por um acordo internacional, a temperatura padrão estabelecida nessa situação foi de 373,16 Kelvin. Tá? E o Kelvin se tornou a escala padrão da física. Então, gente, a partir da escala padrão, a gente pode criar as escalas relativas. Então, hoje a gente tem aí principalmente três escalas que são as mais usadas no mundo. A Kelvin, que é a escala absoluta usada pelos cientistas, e as escalas relativas, né, Celsius e Fahrenheit. Tá? E aí, para facilitar a relação entre essas escalas, a gente costuma usar o ponto de fusão e ebulição da água ao nível do mar, que vocês sabem que é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Então, comparando com a escala Kelvin, né, ela corresponde a 273 Kelvin,
né, 273,15 e a 32 graus Fahrenheit. Tá? Já 100 graus Celsius corresponde a 373,15 Kelvin e 212 graus Fahrenheit. Tá? E como eu falei, a escala Kelvin é absoluta, porque o zero dela corresponde à temperatura em que a energia cinética é nula. Veja, na prática, essa temperatura ela é inatingível. Você consegue chegar muito próximo dela, 0,00001 Kelvin, por exemplo, mas nunca a 0 Kelvin. Isso é impossível fisicamente, mas isso a gente vai estudar aí nas próximas leis aí da termodinâmica, tá? E entender o porquê dessa impossibilidade. Um detalhe interessante é que as escalas Celsius e Kelvin, elas têm aí, vamos dizer, a mesma divisão, né? 1 grau Celsius, variar 1 grau Celsius corresponde a variar 1 Kelvin. Já a escala Fahrenheit, ela tem aí 180 divisões nesse mesmo intervalo. Então, variar 1 grau Celsius corresponde a variar 1,8 graus Fahrenheit, tá? Essa escala Fahrenheit ela é usada aí principalmente nos Estados Unidos da América, tá? Bom, e aí você, com essas escalas, né, conhecendo as relações entre elas, as temperaturas equivalentes nelas, você pode chegar numa equação de conversão. Basta usar razão e proporção para chegar que a temperatura em graus Celsius ela é equivalente a 5 nonos de TF menos 32. Tá? Ou a temperatura a graus Fahrenheit corresponde a 1,8 temperatura graus Celsius mais 32. Então aí você consegue converter uma na outra. E você pode usar a mesma ideia de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tá? Mas o importante é saber chegar nessas relações. Basta conhecer aí temperaturas equivalentes nas duas escalas, ok? Bom, mas veja que a temperatura dos corpos ela varia conforme a troca de calor que acontece entre eles. Como a gente falou, o calor é essa transferência de energia de um corpo para o outro que, de forma espontânea, sempre vai do quente para o frio. Então, para estudar um sistema físico e as suas trocas de calor, eu já vou definir aqui, aproveitar, para definir quem faz parte do sistema e se esse sistema troca matéria e energia com o meio externo. Então, a gente classifica aí na física os sistemas em abertos, fechados e isolados. Os abertos são aqueles que trocam matéria e energia com o meio exterior. Tá? Já os sistemas fechados são aqueles que permitem a troca de energia, mas não de matéria. Tá? Um exemplo desse caso, né, que é um pouquinho mais difícil talvez de você pensar, é o de um gás dentro de um êmbolo. Tá? Então você pode aquecer esse gás, né, aí por baixo, eu colocando uma chama ali, então você vai ter uma entrada de energia. Mas a matéria, o gás, ele está encerrado lá dentro. E por fim, o sistema isolado, que é aquele perfeitamente fechado, que não deixa nem sair matéria e nem energia. Tá? Os físicos costumam usar aí o sistema, um calorímetro. Então você coloca ali dentro diferentes corpos para ali dentro eles trocarem energia, mas evitar a troca de energia com o meio externo. Tá? Então esse é um exemplo de sistema isolado, ok? Com base nisso, vamos agora tentar quantificar essas trocas de calor e ver o quanto elas fazem o corpo variar a temperatura. Tá? Então aqui vamos pegar como exemplo um cubinho metálico, tá? A 25 graus Celsius, em que a gente aquece ele de forma controlada, fornecendo 200 calorias para ele durante um certo tempo. Tá? E pensando nesse sistema isolado. Então o que a gente percebe? Que depois de um certo tempo a temperatura aumentou para 30 graus Celsius. Ou seja, você teve um aumento aí de 5 graus Celsius. Quando a gente repete esse experimento controlado inúmeras vezes aí, a gente percebe que para esse corpo, o comportamento de mudança de temperatura é sempre o mesmo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você fornecendo 200 calorias, ele vai variar em 5 graus Celsius.
tá? Dando para ele 400 calorias, ele vai variar 10 graus Celsius. E assim por diante. Ou seja, se a gente fizer a razão para todos eles, né, da situação, que razão, professor? Calor por variação de temperatura, você vai ver que vai resultar sempre na mesma taxa, que 40 calorias implicam na mudança de 1 grau Celsius. Com base nesse princípio, criou-se a definição de capacidade térmica de um corpo. Tá? Por definição, capacidade térmica ou capacidade calorífica é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie em uma unidade de temperatura. Vamos tomar como exemplo o anterior, né? A capacidade térmica é dada por 200 calorias por 5 graus Celsius, que resulta em 40 calorias por grau Celsius. Mas veja, a capacidade térmica ela é limitada, porque ela é uma propriedade do corpo e ela depende da massa e do que esse corpo é feito. O que eu quero dizer com isso? Significa que se a gente dobra a massa do cubo, do exemplo anterior, a quantidade necessária de calor a ser fornecida para ele, né, para ele variar aí a temperatura em uma unidade de graus Celsius, vai dobrar. E aí essa capacidade térmica ela vai para agora 80 calorias por grau Celsius. Então ela dobra. Então, para que a gente possa ter uma propriedade que seja da substância e não do corpo, que a gente define o conceito de calor específico. Tá? E a gente escreve o calor específico em termos da capacidade térmica, certo? E da massa, é a razão entre as duas grandezas. E veja, para a gente facilitar a interpretação dessa nova definição, a gente substitui a capacidade térmica aí, que é calor pela variação de temperatura. E aí, o que vem a ser calor específico, então? Calor específico é a quantidade de calor recebida ou perdida para que cada unidade de massa de uma dada substância varie sua temperatura em uma unidade. Tá? Então, o Czinho, que é o calor específico, é calor Q dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Tá? A unidade dessa grandeza usual é caloria por grama grau Celsius. Tá? Mas no sistema internacional é joules por quilograma Kelvin. E tomando aí como exemplo a água ela possui um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa o quê? Se você fornece 1 caloria para 1 grama de água, isso significa que a temperatura da água vai aumentar em 1 grau Celsius. Tá, e se você retira 1 caloria, ou seja, a água perde 1 caloria para o meio, 1 grama de água vai reduzir a temperatura em 1 grau Celsius. Bom, essa tabela que vocês estão vendo, ela mostra o calor específico para diferentes substâncias. Mas é importante eu falar aqui para vocês que esses valores não são exatamente fixos. É que para os casos que a gente vai tratar aqui de sólidos e líquidos, a gente pode desprezar. Agora, no caso dos gases, não dá. E isso vai ficar claro aí na próxima aula. Que você vai ver que o calor específico ele depende do processo pelo qual essa troca de energia está acontecendo. Mas vamos deixar isso para depois. Para a gente entender essa diferença dos valores que estão mostrados aí na tabela, vamos pegar como exemplo aí 1 grama de água e 1 grama de areia e fornecer 1 caloria para cada um. O que vai acontecer? Quem é que vai esquentar mais? Quem vai aquecer? Quem vai aumentar mais a temperatura? Vamos pensar um pouquinho. 1 caloria por grama grau Celsius significa que precisamos fornecer 1 caloria para 1 grama de água variar em 1 grau Celsius. Já no caso da areia, a gente precisa de 0,2 caloria para que 1 grama varie em 1 grau Celsius. Acho que já deu para perceber, né? Então, que a areia, a gente precisa de menos para que ela varie em 1 grau Celsius.
Tá? Então veja que o C da água é 5 vezes maior. Então, nesse exemplo, enquanto a água aumenta 1 grau Celsius, a areia aumenta 5 graus Celsius. Percebe? Então, note que também o contrário é verdade. Tá? Se ambos perderem 1 caloria, a temperatura de 1 grama de água vai diminuir em 1 grau Celsius. Já a areia diminui em 5 graus Celsius. Tá? E tudo isso por conta do calor específico ser 5 vezes menor do que o da água. Beleza, então voltando lá para a nossa definição de calor específico, se a gente quiser calcular o calor trocado entre os corpos, ou seja, a energia térmica que está fluindo entre eles, a gente isola o Q da expressão do calor específico. Tá? Então, quando você calcula o Q e ele dá positivo, isso significa, por convenção, que o corpo recebeu calor e aumentou a temperatura. Se o Q for negativo, isso significa que o corpo cedeu calor e diminuiu a sua temperatura. Mas veja o seguinte, quando a gente tem mudança de estado físico da matéria, essa expressão ela já não vale mais. Se a gente pega uma substância pura e ela está mudando de estado físico, a gente percebe que a temperatura durante esse processo não muda. Então isso significa que essa expressão que nós vimos agora, ela já não vale mais. Então vamos começar aqui falando aí das mudanças de estado físico da matéria. E aí, por simplificação, eu vou abordar aqui apenas o estado sólido, líquido e gasoso. Eu não vou incluir aqui nem o plasma, nem o condensado de Bose-Einstein, tá? Então vamos lá, a gente chama de fusão a passagem do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso, condensação do gasoso para o líquido e solidificação do líquido para o sólido. Claro que em algumas condições a gente tem também a sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Então, de um modo geral, a temperatura de mudança de estado físico, ela depende de alguns fatores. É importante eu abordar isso com vocês aqui. O primeiro deles depende da pressão externa. Então, se a gente pega a água como exemplo, quando a gente aumenta a pressão externa, isso faz com que a temperatura necessária para ela entrar em ebulição aumente. É por isso que a gente usa a panela de pressão para cozinhar os alimentos, né, como feijão. Tá? Dentro dela, a temperatura de ebulição da água alcança aproximadamente 120 graus Celsius. Então isso significa que a água só começa a vaporizar nessa temperatura. Tá? E como a água está mais quente, ela vai cozinhar o alimento mais rápido. Um outro detalhe, né, também é que em cidades que estão acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. Tá? E como a gente já estudou, isso é devido à menor quantidade acima dessas cidades. Né? Vamos pensar assim, a camada de ar é menor. Então, por isso, a temperatura de ebulição da água ela é menor em maiores altitudes. Tá? Aqui na região de Hortolândia, né, a gente está aí numa altitude entre 500 e 600 metros, a temperatura de ebulição ela é inferior a 100 graus Celsius. O segundo fator que interfere na mudança de estado físico é a presença de substâncias dissolvidas. A gente pode pegar aí como exemplo o que acontece em países de inverno intenso, em que lá é muito comum jogar sal na rua, né, para derreter o gelo. Tá? O que acontece? O sal ele diminui a temperatura de fusão do gelo. Né? Então isso significa que o gelo ele vai derreter a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Né? Então, em outros termos, né, isso significa que numa mistura de água com sal, é necessário temperaturas abaixo de 0 graus Celsius para que a água solidifique. Tá? E se você for aquecer essa mistura, a temperatura de ebulição ela vai ser maior em relação à água pura.
Então, finalmente, vamos discutir aí o conceito de calor latente. Quando a gente coloca a água para ferver no fogão, a gente sabe que a temperatura da água ela vai aumentando até atingir 100 graus Celsius. Isso aí é a pressão ATM. Quando a vaporização começa, a temperatura estabiliza até que toda a água seja transformada em vapor. Agora a questão é para onde é que está indo a energia transferida pela chama do fogão, já que a temperatura não está mudando. Essa energia ela está associada ao que a gente chama de calor latente. Veja aí na figura a estrutura das moléculas de água nos diferentes estados físicos. Durante a mudança de fase, a configuração das moléculas se altera. Tá? Então, o calor que é recebido durante a mudança de fase, ela é usada para aumentar a energia potencial das moléculas, que justamente reflete aí nessa reorganização da estrutura. Tá? E é justamente isso que a gente não consegue medir com o termômetro. Não consegue? Não. Por quê? Porque com o termômetro a gente mede a temperatura que está associada à energia cinética média de translação. Lembra? E essa energia ela não muda durante a mudança de fase. Tá? Então o que está acontecendo aí é uma mudança na energia potencial. Tá? Então por isso essa dificuldade. Repara aí no esquema, gente, que no estado gasoso as ligações entre as partículas elas são desfeitas completamente. Né? Então a gente chama de calor latente essa quantidade de energia absorvida ou liberada pela substância durante a mudança de fase. Tá? Vamos acompanhar aqui a etapa de mudança de fase da água a 1 atm de pressão. Então a gente tem aí um recipiente com gelo a -10 que passa a receber calor de uma fonte com uma taxa constante. Tá? O que a gente observa é que quando a temperatura atinge 0 graus Celsius, ela não muda mais a temperatura. Só que a fonte continua fornecendo calor para modificar as ligações das moléculas. Então isso vai acontecer até que todo o gelo se funda. Tá? Então, o calor fornecido aí nessa etapa é o que a gente chama de calor latente. Em seguida, o calor ele volta a aumentar a temperatura até atingir aí os 100 graus Celsius. A partir daí, a temperatura não se altera de novo até que toda a água tenha virado vapor. Tá? E veja que no sentido oposto, o calor ele é cedido para o meio, mas vale a mesma ideia, né? Para condensação e também para solidificação. Não há mudança de temperatura nesses processos. A gente pode ver essa situação também através do gráfico de mudança de fase. Tá? Tanto na passagem de sólido para o líquido quanto líquido para vapor, a reta ela permanece constante, ou seja, a temperatura não muda, tá? Não muda. Para outras substâncias, os pontos de fusão e ebulição, é claro, são diferentes, tá? Inclusive a temperatura, ela pode mudar um pouquinho, tá? Principalmente nos casos de substâncias não puras, tá? Bom, e a qualquer quantidade de calor cedida ou fornecida durante essa mudança de fase é calculada pela expressão Q igual a m vezes L, tá? Onde m é a massa da substância e L é o calor específico latente, que vai depender aí do material da substância, né? E da etapa de mudança de fase. Tá? A unidade aí, usualmente do calor latente é caloria por grama, tá? Ou no SI, joules por quilogramas. Bom, como exemplo, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Então isso significa que você precisa fornecer 80 calorias para que 1 grama de água sofra fusão, ou retirar 80 calorias para que a água solidifique. Tá? Já para vaporizar, é necessário 540 calorias por grama. Veja que o calor latente ele é bem maior para vaporização do que para fusão. E isso acontece porque
a matéria ela precisa absorver muito mais energia para romper as ligações. É um processo que exige uma energia muito maior, tá? Por conta disso, você está rompendo essas ligações químicas. Então agora vamos estudar as trocas de calor, começando para um sistema que não há mudança de fase, para simplificar. Vamos pegar como exemplo, né, dois corpos quaisquer, representados aí por essas caixinhas azul e verde, dentro de um calorímetro, que é o sistema isolado, lembra que não troca nem matéria e nem calor com o meio externo. Tá? O que vai acontecer aí dentro? O corpo de maior temperatura azul, ele vai transferir calor para o de menor temperatura, certo? Até que o equilíbrio aconteça. E nesse caso, a temperatura de equilíbrio, por exemplo, é de 30 graus Celsius. Tá? A gente pode também representar esse processo num gráfico. E a gente vê que esse processo ele vai acontecendo aos poucos até que ambos atinjam o equilíbrio, que é a temperatura de 30 graus Celsius, tá? E note que essa temperatura final, ela depende da massa de cada um deles e do calor específico das substâncias, tá? Então, de novo, eu escolhi esse 30 graus Celsius de forma arbitrária. E aqui eu estou supondo o calorímetro ideal, que não permite troca de calor com o meio externo e nem ele está trocando calor com os corpos, tá? Agora vamos pegar uma outra situação, em que a gente tem aí 80 graus Celsius, tá? E gelo, representado em verde a menos 10. Quando eles trocam calor, a temperatura final de equilíbrio, por escolha arbitrária, é de 10 graus Celsius. Nesse caso, a gente sabe que há mudança de fase, né? O gelo, ele sofreu fusão. E de novo, vamos representar esse processo no gráfico de temperatura em função do tempo, tá? E a gente vê o seguinte, que a temperatura de 80 ela vai diminuindo e a de menos 10 ela vai aumentando até atingir 0 graus Celsius. Aí vai começar o processo de fusão. E aí essa temperatura não muda, enquanto o outro continua cedendo calor, né, para que a fusão aconteça. Quando a fusão termina, a temperatura volta a subir, né, do corpo verde, que é o gelo, que era o gelo, né, agora é água. E aí eles vão atingir o equilíbrio em 10 graus Celsius. Bacana, né? Então isso é importante entender esse processo de troca de calor. Então, como a gente viu nos dois exemplos, sempre você vai ter aquele que cede calor e aquele que recebe calor. Então a gente pode dizer que a quantidade de calor recebido por um é a mesma que o outro perdeu. Lembrando aí de colocar o sinal de menos, né? Porque o calor perdido é negativo. A gente pode escrever isso de outra forma. A quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor perdido, isso tem que dar zero. Tá? Então a gente pode escrever isso de forma mais enxuta, pensando num somatório de calores trocados entre corpos e que isso tem que dar zero. Voltando aí no primeiro caso. Então, como eu não tenho mudança de fase, eu posso utilizar a expressão do mc ΔT para calcular o quanto de calor esse corpo está cedendo para o corpo verde. E eu posso calcular a quantidade de calor recebida pelo corpo verde também usando o mc ΔT, onde a massa e o calor específico vai ser uma propriedade de cada um deles. E eu calculo isso separadamente. Se eu somar essas duas quantidades, isso eu sei que tem que dar zero. Tá? Por quê? Porque eles estão num sistema isolado. Ok? Já para o segundo exemplo, eu vou ter que dividir essas trocas de calor. Né? Então, o corpo em azul, basta eu calcular o mc ΔT dele. Já o corpo em verde, eu vou ter aí os três processos em separado, já que o calor específico sensível ele é diferente para o gelo e é diferente para a água. E na etapa de fusão eu tenho um calor latente,
que tem o seu calor específico também para fusão. Então, por isso que eu tenho que separar esses calores. Em outros termos, a gente pode fazer um esqueminha, né? Então, o corpo 1 lá, o azul, ele vai ceder o Q1. Então, ele vai de 80 graus Celsius para 10 graus Celsius. Já o gelo, que é o corpo verde, eu divido em 3 etapas. Gelo a menos 10 para gelo a zero, gelo a zero para água a zero, depois água a zero para água a 10 graus Celsius. E aí eu vou ter o Q2, Q3 e Q4. Substituindo as equações, para cada etapa, eu tenho que a soma desses calores trocados tem que dar zero. Tá? E aí você substitui a expressão que se adequa a cada um. Se eu tenho uma mudança de temperatura, você aplica mc ΔT. Se eu tenho mudança de fase, m vezes calor latente, calor específico latente, tá? Então você soma isso e tem que dar zero, ok? Então aí para esse exemplo, se você conhecer a massa e os calores específicos, você verifica essa igualdade a zero, tá? Beleza, então a gente estava aqui até agora calculando, né, quantificando as trocas de calor, mas em nenhum momento a gente falou de que forma o calor vai de um corpo para outro. Então, a gente sabe na física que existem 3 formas do calor se propagar e que podem ser observadas aí nessa clássica imagem, né, que eu tenho uma fogueira e que ela troca calor com o meio externo por meio da radiação, condução e convecção. A condução é a transmissão de calor por meio do contato. Ela acontece de partícula para partícula. Tá? Então, o aumento da agitação térmica das partículas ela é transmitida de forma sucessiva para as partículas vizinhas, fazendo essa energia fluir ao longo de todo o corpo, mas sem o transporte de matéria. Tá? Veja aí na animação que as partículas elas se agitam, mas elas permanecem em média, cada uma aí na sua posição, tá? E veja também que a condução ela precisa de um meio para se propagar. Que meio é esse, professor? Justamente as partículas. Então, a condução ela não acontece no vácuo. Um outro detalhe que eu não posso deixar passar é que a condução ela pode ocorrer de forma mais rápida ou mais devagar, dependendo do tipo de material. E um exemplo disso é o seguinte: quando a gente sai do banho, você não quer pisar no piso frio, você quer pisar no tapetinho, né? Não só pelo fato de você secar o pé, mas é porque você não quer sentir frio nos pés. Né? O piso cerâmico ele rouba calor do seu pé de forma muito mais rápida do que um tapetinho de algodão. Agora vamos entender e estudar um pouquinho mais aprofundado a lei que rege a condução térmica, que também é chamada de lei de Fourier, tá? Em homenagem ao cientista francês que estudou essa forma de transmissão de calor. Para isso, vamos considerar aqui uma barra de secção transversal uniforme, ou seja, o diâmetro dela não se altera. E também vamos considerar aqui uma condução estacionária, ou seja, as temperaturas ao longo de todo esse material, elas não se alteram, tá? Veja o seguinte, cada extremidade da barra está em contato com 2 meios diferentes e que estão a temperaturas diferentes. Essa diferença de temperatura faz com que o calor flua ao longo da barra, no sentido da extremidade mais quente para a mais fria. A potência de condução ela é definida como a quantidade de calor que atravessa essa área de secção por um certo intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, por isso, essa potência é dada em watts ou joules por segundo no sistema internacional. Também ela pode ser calculada em calorias por segundo. Tá? Então, de novo, né? Supondo aí esse regime estacionário, ele percebeu o seguinte, que a potência ela é proporcional à área de secção transversal, ou seja, quanto maior for essa área, maior é o fluxo de calor,
Ele percebeu também que ela é proporcional à diferença de temperatura entre as extremidades, ou seja, quanto maior for a diferença de temperatura, maior tende a ser esse fluxo de calor, tá? E, por fim, ela é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Quanto maior for o comprimento, mais demorado vai ser esse fluxo, tá? Então, com isso, a gente consegue expressar essa potência através dessas grandezas, acrescentando a constante K, que é a constante de condutividade térmica, né? A condutividade térmica do material. Então, a potência de condução é K vezes A vezes ΔT, dividido pelo comprimento L. E aí nessa tabela a gente tem alguns valores de condutividade térmica dos materiais. E veja, quanto maior é o seu valor, melhor mais condutor é o material, né? E aí fica claro que os metais, eles são melhores condutores, né, do que os demais materiais, tá? Então, na prática é isso, tá? Então, quando a intenção nossa é impedir a perda de calor ou reduzir o fluxo de calor, a ideia é que a gente use materiais cerâmicos, plásticos, madeira, algodão, ar, até mesmo gelo, tá? O gelo, ele é um mau condutor de calor. E em outros, né, a gente combina os dois materiais. Então veja, a panela, ela é metálica, onde a gente deseja que o calor seja conduzido de forma rápida, tá? E ele é de madeira, onde a gente não quer que o calor seja transmitido de forma rápida, tá? Para a gente não queimar a mão. Então isso é importante. O segundo processo aí de transmissão de calor é a convecção, tá? Que se dá por meio do deslocamento do material aquecido, ou seja, é uma transmissão por meio do transporte de matéria. Dá uma olhadinha aí nessa simulação de um líquido em aquecimento. Então veja que as partículas que são aquecidas aí diretamente, elas se expandem devido à maior agitação. Isso faz com que o volume aumente e a densidade diminua nessa região. Então, essa porção do líquido, ela vai subir, tá? E o líquido de cima, que está um pouquinho mais frio, ele vai descer por conta dessa diferença de densidade. E esse fenômeno que é cíclico, ele produz as correntes de convecção, tá? Bom, e esse processo ele é interrompido quando o sistema entra em equilíbrio, tá? Quando a temperatura ela fica uniforme, tá? Então assim, ó, dado que a convecção ela depende do movimento das partículas, ela não vai acontecer no vácuo. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Para favorecer o processo de convecção, fazer o ar circular e também tentar estabelecer o equilíbrio de forma mais rápida, que o aparelho de ar-condicionado ele fica na parte superior, ele fica na parte de cima da parede, porque daí o ar frio ele é injetado pelo ar-condicionado, ele vai descer, e aí ele vai ocupar o lugar do ar mais quente que sobe e passa pelo ar-condicionado, tornando esse processo cíclico até o ambiente atingir o equilíbrio térmico. Um outro exemplo aí são os dissipadores de calor, né, que são usados aí nos dispositivos eletrônicos, né? E eles têm a finalidade de favorecer o processo de convecção, né, de fazer o ar quente subir, de remover esse calor desses elementos eletrônicos. Um outro exemplo clássico de convecção é o que a gente tem no litoral, né? Que durante o dia a brisa ela sopra do mar para a praia. Já no período da noite, a brisa vai da praia para o mar. Tá? Isso acontece por quê? Como a gente viu ali há alguns slides atrás, como o calor específico da areia ele é 5 vezes menor do que da água, então ele esquenta mais rápido. Então aí, por condução, né, como ele vai aquecer mais rápido, ele vai aquecer o ar próximo da areia e esse ar quente, por convecção, ele sobe. Então aí vem o ar
do mar, que está mais frio, ocupar esse espaço. Então, isso gera esse fluxo de convecção que durante o dia vem do mar para a praia. Já durante a noite, como o mar demora mais para esfriar, então o ar vai estar mais quente acima do mar do que em cima da areia. Então o fluxo, a convecção, ela vai se dar do jeito contrário. Para terminar, o último processo de transferência de calor, e o mais importante, é o da radiação. Tá? Por que ele é o mais importante? Porque sem esse processo não teria vida aqui na Terra. Tá? É por conta da radiação que o calor do Sol ele chega até nós. Tá? E esse processo ele se propaga tanto no vácuo e fora dele. Então, gente, a radiação é a transferência de energia por meio das ondas eletromagnéticas, tá? E um detalhe que é importantíssimo aqui é que todo corpo emite radiação, simplesmente por conta da sua temperatura. Tá? Além disso, né, pelo fato da onda eletromagnética transportar energia, quando ela é absorvida, ela aquece o corpo. Tá? Então, antes de qualquer coisa, lembrem-se vocês que as ondas eletromagnéticas elas são divididas em 7 tipos. Tá? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, que é a pequena faixa que a gente enxerga, né? Ultravioleta, raio-x e raios gama. E normalmente, os objetos que estão ao nosso redor, eles emitem ondas infravermelhas de baixa frequência. Tá? Mas veja, quando as ondas infravermelhas de frequências mais altas são absorvidas pela nossa pele, como quando você está aí do lado de uma fogueira ou de um forno, você tem a sensação de calor, tá? Você tem essa sensação de estar recebendo essa energia térmica, né? E é por esse motivo, gente, que a radiação infravermelha é frequentemente chamada de radiação térmica. E essa radiação, ela não é visível, a gente não enxerga. Só que existem sensores que registram essa radiação em cores falsas. E essa tecnologia é aplicada aí a nosso favor, né? Na saúde, para detecção de tumor, também na área militar, para visão noturna, nos termômetros, né, que está sendo utilizado muito ultimamente aí para medição de temperatura. Bom, a taxa com que um corpo emite a radiação eletromagnética, ela pode ser determinada pela lei de Stefan Boltzmann, que é dada por essa expressão: potência irradiada igual a sigma epsilon A T a quarta. Então veja aí que a potência ela depende do T elevado à quarta. É bastante coisa, né? Bom, mas vamos lá. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que vale aproximadamente 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin à quarta. Esse epsilon é o que a gente chama de emissividade da superfície, que varia de 0 a 1, tá? Então, no caso, se o corpo ele é um emissor perfeito, esse epsilon vale 1, tá? E aí a gente fala que esse corpo ele é um corpo negro, tá? Ele é um emissor perfeito. Agora veja, na prática, como os corpos também absorvem energia do meio, a taxa líquida de troca de energia, que seria o quanto ele absorve, né, e o quanto ele emite, então essa diferença é dada por sigma epsilon A, T a quarta, que é a temperatura do ambiente, menos a temperatura do corpo. Tá? Esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico de potência emitida, né, por um corpo negro, um emissor perfeito. Tá? Só que isso para diferentes frequências. Tá? Então, essa potência ela varia de acordo com ela é distribuída numa faixa de frequências. Tá? Então isso é importante vocês saberem. Bom, e esse gráfico que vocês estão vendo aí do lado relaciona a intensidade emitida para cada frequência. Quando a gente fala do Sol, né, essa potência ela é distribuída numa faixa de frequências.
tá? Então, o nosso Sol, ele emite bastante aí, uma faixa bastante ampla na luz visível, tá? Então, por isso, o nosso Sol, ele é praticamente branco, né? Ele emite aí radiação em todas as cores, mas não só na radiação visível, ele emite também em outras frequências, né? No infravermelho, na radiação ultravioleta, violeta. Então, você tem uma larga faixa. Tá? E essa faixa está associada com a temperatura. Tá? Então, quanto menor a temperatura do corpo, menos ele vai tender a emitir para dadas frequências mais altas. Tá? Então, é por isso que corpos a temperatura aí que a gente está acostumado no dia a dia, eles não emitem no visível. Tá? Eles não têm energia para isso. Tá bom? Agora, para a gente fechar, porque essa aula é bastante extensa, muito conteúdo, né? Um dos efeitos das trocas de calor nos corpos é o processo de dilatação térmica ou contração térmica. Esse efeito, gente, ele é importantíssimo, ele não pode ser desprezado na construção civil, né? Como na construção de ponte, viaduto, casa. Isso tudo para evitar rachaduras, né? E também em outras coisas do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, a fiação da rede elétrica, ela também não pode ser muito apertada, né? Você tem que ter uma sobra ali para que ela possa dilatar e comprimir sem arrebentar. Um outro exemplo, a resina dentária, né, que é usada aí pelos dentistas para reparar o dente, ela deve ser feita de materiais que se expandam e se contraem de forma parecida com o do dente. Se não fosse assim, né, a resina sairia facilmente do dente, né? Ou ela machucaria o nosso dente, né, de acordo com a variação de temperatura. E também a gente usa o efeito da dilatação para medir temperatura. Né? O termômetro de bulbo, ele mede a temperatura por meio dessa expansão térmica aí do líquido, né? Que pode ser o álcool, o mercúrio, dependendo aí do tipo de termômetro, tá? Bom, mas como eu falei, nos sólidos, esse efeito ele é pouco perceptível a olho nu, né? Só que com o aumento da temperatura, ele sofre a dilatação, né, e o aumento do tamanho, assim como também sofrem a contração. Essa animação que vocês estão vendo, ela mostra aí o uso da junta de dilatação numa ponte. E isso é fundamental nessas estruturas, tá? Mas como é que isso acontece, né, nos sólidos? Então eu quero que vocês vejam essa animação que tem a estrutura típica aí de um sólido, tá? E essa estrutura, ela vibra mesmo a baixas temperaturas e mesmo a gente não percebendo isso, tá? E quando a gente aumenta a temperatura, elas vão vibrar mais intensamente. Então isso faz com que esse sólido ele vá ocupar um espaço maior. Só que veja, as partículas elas não aumentam de tamanho, né? O que acontece é que elas expandem durante o seu movimento. Então, como o movimento ele tem um deslocamento maior, então isso faz com que o volume do corpo aumente, tá? E aí vamos começar descrevendo a dilatação térmica linear, que é a mais simples, tá? Então, para isso a gente vai considerar que a medida do comprimento ela é muito maior que a largura e a altura dessa barra, tá? Então, quando a gente reduz a temperatura, a barra ela diminui de tamanho. Então, o seu comprimento é menor. Só que saiba, essa contração acontece em todas as dimensões. Só que como ela é proporcional ao tamanho da dimensão, a gente pode desprezar se a largura e a altura é pequenininha, tá? E aí, se a temperatura aumenta, a barra aumenta o seu comprimento, tá vendo? Então, a dilatação ou compressão sofrida por uma barra, ela é medida pela variação do comprimento ΔL, né, que é a diferença entre o comprimento final L menos o inicial L0, tá? E veja, a variação do comprimento, ela é proporcional ao comprimento inicial da barra,
a variação da temperatura e do coeficiente de dilatação linear do material, ou seja, vai depender da substância a qual esse material é feita, tá? Então a equação aí, ela é dada por ΔL, que é essa dilatação ou compressão, L0 vezes alfa vezes ΔT, tá? A unidade aí no SI da variação do comprimento, ela é dada em metros, porém ela pode ser aí calculada em qualquer unidade de comprimento, milímetro, centímetro, né? Porque ela é muito pequena em geral, tá? Bom, e essa expressão, gente, ela também é válida, como eu já falei, para compressão. Se a variação da temperatura é negativa, então esse ΔL vai ser negativo, o que indica a diminuição do comprimento da barra, tá? Eu quero que vocês vejam aí os coeficientes típicos de dilatação linear de alguns materiais. E veja como ele é pequeno. Ele é da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 4. Né? Então, quanto maior é o coeficiente de dilatação, maior tende a ser a dilatação sofrida pelo material. Bom, e a gente pode generalizar essa dilatação para o volume. Se a gente aplica a dilatação linear para cada dimensão do corpo e a gente calcular essa variação de volume, a gente chega aí numa expressão que é muito próxima, tá, da real, que a dilatação volumétrica é V0 gama ΔT. Esse gama, ele é uma constante de dilatação volumétrica do material que pode ser escrita como 3 vezes a dilatação linear do material. Agora note, isso para os sólidos, tá? No caso dos líquidos, essa expressão ela é válida também, mas aí não faz sentido você ter o alfa para um líquido. Você vai ter o gama diretamente, tá? Então isso é fundamental aqui. E, finalmente, para a gente fechar essa aula, eu não posso deixar de falar do comportamento estranho da água, né? Quem aí de vocês nunca esqueceu uma garrafa cheia de água, um refrigerante, alguma coisa assim, dentro do freezer, né? Se ela for de vidro, é isso que pode acontecer. Essa garrafa ela estufa e ela pode chegar até a estourar, como vocês estão vendo, né? Só que aí que você deve estar se perguntando, né? Como assim? Você acabou de me falar, professor, que quando eu aqueço as coisas dilatam, quando eu resfrio as coisas contraem. Então, como que com a água acontece isso? Pois é, né? Então, assim, a água ela tem um comportamento anômalo, um comportamento diferente entre as temperaturas de 4 e 0 graus Celsius, tá? Quando a gente reduz a temperatura da água, por exemplo, de 80 para 4 graus Celsius, a água ela diminui o seu volume, como era de se esperar. Só que se a gente continua diminuindo de temperatura, o volume passa a aumentar até atingir 0 graus Celsius. Tá? Então, a água ela tem esse comportamento diferente. Tá? Veja esse gráfico do volume por temperatura. Então, quando a gente diminui a temperatura, em 4 graus Celsius, a água ela atinge o seu menor volume. Né? Então, nessa situação, ela vai ter a maior densidade. Em seguida, ela passa a dilatar até atingir 0 graus Celsius. No processo de fusão, ela ainda aumenta mais o volume, tá? E é por isso que a garrafa ela estoura nesse processo, tá? Então, também é por isso que as garrafas elas costumam ter um espaço livre em cima, né? Porque caso o líquido congele, ele tem um espaço aí para se expandir, tá? Então é importante que vocês saibam que a água tem o menor volume a 4 graus Celsius. E por que esse comportamento atípico? Né? Ele é explicado pela transição da água para o gelo criar uma estrutura cristalina, né, por meio das ligações de ponto de hidrogênio, que fazem com que essa estrutura ela deixe alguns espaços vazios, né? Então isso faz com que o volume aumente, tá? E isso ocorre, né, a partir de 4 graus Celsius. Tá? Porque uma parte das moléculas de água nessa temperatura elas já se antecipam e iniciam esse agrupamento esquisito, o que torna a água cada vez menos densa
até o fim da mudança de estado. E esse fenômeno, gente, tem uma importância ecológica muito grande. Ainda bem que a água ela tem esse comportamento esquisito. Se a gente pensar aí no lago, né, numa região fria, à medida que o inverno se aproxima, a temperatura da água ela vai diminuindo, certo? E a temperatura do lago vai diminuindo também, inclusive pelo processo de convecção. Né? A água quente ela sobe, a mais desce e a mais fria ela vai descer. Só que isso acontece até 4 graus Celsius. A partir daí, a água mais próxima da superfície ela vai resfriando. E como a densidade dela agora é menor, ela vai tender a ficar na superfície. Tá? Então ali vai se formando uma camada de gelo, tá? Que vai ficando cada vez mais grossa. E veja como o gelo é mau condutor de calor, quanto maior a camada de gelo, maior é o isolamento térmico entre o ambiente e a água sob o gelo. Então perceba que ali você vai ter um processo, vai ser interrompido, o processo de troca de calor por meio da convecção. E a condução vai sendo cada vez mais dificultada por conta dessa grande espessura da camada do gelo. E qual é o resultado disso? Toda a vida que habita o lago, ela pode ser preservada durante o inverno. Tá? Então isso é muito importante para a manutenção da vida aqui na Terra. Tá? Então, com isso, eu encerro a parte teórica da aula de hoje e agora vamos para os exemplos. Exemplo 1. Suponha que você encontre anotações antigas que descrevem uma escala de temperatura chamada Z, na qual o ponto de ebulição da água é 65,1 graus Z e o ponto de congelamento é menos 14 graus Z. Item A. Determine a relação de conversão entre a escala grau Z e Kelvin. Suponha que a escala Z é linear, ou seja, o tamanho de um grau Z é o mesmo em toda a escala Z. Item B. A que temperatura na escala Kelvin corresponde a uma temperatura de menos 98 graus Z? Então vamos lá, com base no texto a gente pode construir essas duas relações entre a escala graus Z e a escala Kelvin, que é absoluta, então por isso ela não tem o K, né? Então a gente estabelece as relações entre as temperaturas e com isso a gente pode agora determinar a relação de conversão entre uma escala e outra. Basta a gente fazer razão e proporção. Eu posso dizer que este pedaço está para este, assim como este pedaço está para este. Tá? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Bom, então aqui tem A. Posso dizer então que TZ menos 14, que é este tamanho aqui, está para T menos 273. Tá? Vou jogar o vírgula 15 fora para ficar em 3 algarismos significativos a resposta. Então, isso aqui é igual a 65,1 menos 14 dividido por este tamanho, 373 menos 273. Então, daqui basta a gente fazer a conta. Então, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. TZ mais 14 dividido por T menos 273 é igual a 79,1 dividido por 100. Daqui eu tiro que 100 TZ mais 14 é igual a 79,1 T menos 273. Fazendo a continha, chegamos que T é igual a 1,26 TZ mais 291. Essa aqui é a relação de conversão.
O item B ele pede a que temperatura na escala Kelvin corresponde a uma temperatura de menos 98 graus Z. Então basta a gente substituir na nossa equação de conversão. T, que é em Kelvin, vai ficar 1,26 vezes menos 98 mais 291. Fazendo a continha, chegamos na temperatura de 168 Kelvin, com 3 algarismos significativos. Exemplo 2. Um lingote de cobre de massa Mc igual a 75 gramas é aquecido em um forno de laboratório até a temperatura de 312 graus Celsius. Em seguida, o lingote é colocado em um becker de vidro contendo uma massa Ma de 220 gramas de água. A capacidade térmica do becker é 45 calorias por Kelvin. A temperatura inicial da água e do becker é 12 graus Celsius. Suponha que o lingote, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada. Determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido, dado aí o calor específico sensível do cobre a 0,0923 caloria por grama Kelvin. Então, com base no texto, eu montei esse esqueminha aqui, em que os três, quando colocados em contato, inicialmente o cobre tem 212 graus Celsius, a água e o becker 12 graus Celsius. E eles vão trocar calor até que o equilíbrio seja atingido. No caso, como o cobre tem a temperatura maior, ele vai ceder calor, que eu chamei Q1, e a água e o becker vão receber calor. Então, como a gente viu na aula, a soma dos calores trocados tem que ser igual a zero. No caso do cobre, Q1 vai ser M do cobre, C do cobre, delta T, mais a água, M da água, Czinho da água, delta T da água, né, que cobre, mais o becker. Como ele não deu o calor específico, mas forneceu a capacidade térmica do becker em si, então a gente pode usar essa capacidade térmica vezes a variação de temperatura do becker, e isso vai ser igual a zero. Então agora basta a gente substituir os valores. 75 vezes 0,0923 vezes TF menos 312, mais a massa de água, 220 gramas, vezes calor específico da água, que é 1 caloria por grama Kelvin, vezes a variação de temperatura, TF menos 12, mais capacidade térmica do becker, que é 45, TF menos 12 também, isso é igual a zero. Então basta a gente fazer essa conta. Abrir os termos, né? Então os termos que tem TF vai dar 271,9 TF menos 5.340. Isso é igual a zero. Portanto, TF vai ser igual a 19,6 graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura de equilíbrio. Note que mesmo o cobre estando a uma elevada temperatura, como o calor específico dele é muito pequeno e a massa dele é inferior à massa de água, então veja como o equilíbrio, essa temperatura de equilíbrio, ela está muito mais próxima da água, né, e do becker do que do cobre, que tem um calor específico muito pequeno. Exemplo 3. Considere que a pele de uma pessoa se comporte como corpo negro, com temperatura de 37 graus Celsius e o ambiente que ela se encontra a 27 graus Celsius.
Determine a perda total diária de energia por emissão e absorção de ondas eletromagnéticas por essa pessoa em joules. Aí, como é um corpo negro, a emissividade é 1. Considere que a superfície corpórea tem 2 metros quadrados e a constante de Boltzmann 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. Então vamos lá, a potência líquida, né, que é a diferença entre a radiação absorvida e emitida, ela é obtida por essa expressão aqui, como nós vimos na aula. Então, com base nos dados, a primeira ação que a gente tem que fazer é verificar as unidades das grandezas, né? Aqui, ó, a temperatura ela tem que estar na escala absoluta. Então, a gente soma aqui 273 Kelvin, né, a essa temperatura para fazer a conversão. Vai dar 300 Kelvin. Já a temperatura do corpo vai dar 310 Kelvin. Então, o primeiro passo é a gente calcular essa potência líquida, né, que vai dar em watts ou joules por segundo. E aí a gente consegue depois determinar a energia em joules, tá? Bastando aí verificar no intervalo de tempo de 24 horas. Então, vamos substituir aqui. A potência líquida vai ser 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes 1. A área aí de superfície aproximadamente 2 metros, vezes temperatura ambiente 300 ao quadrado, menos 310 à quarta. Como vocês podem ver, o resultado dessa conta vai ser negativo, porque o corpo está irradiando, ele está perdendo energia para o meio. Aí, se a gente fizer a conta, vai dar aproximadamente menos 129 watts. Então, essa aqui é a potência líquida aí. Então, para a gente calcular essa energia líquida, né, que o corpo está perdendo para o ambiente, basta a gente pegar os 129, que é joules por segundo, e fazer da seguinte forma. Eu quero saber num dia. Um dia aí tem 24 horas, arredondando aí, tá? 24 horas. Porém, não vai dar certo, né? Então, vamos fazer a conversão. Uma hora tem 3.600 segundos, tá? Então, aqui, ó, se a gente fizer a continha, vai dar 11,1 megajoules. Ou 11,1 vezes 10 a sexta joules. Exemplo 4. Em um dia de calor em Las Vegas, o motorista de uma transportadora carregou um caminhão-tanque com 37 mil litros de óleo diesel. Ele encontrou o tempo frio ao chegar a Payson, Utah, onde a temperatura estava 23 Kelvin abaixo da temperatura de Las Vegas e onde entregou toda a carga. Pergunta: quantos litros foram entregues, dado o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo diesel 9,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1? Então, com base no texto, a gente tem que o volume inicial do óleo diesel é de 37 mil litros e nesse processo de entrega, o tanque sofreu uma variação de temperatura de menos 23 Kelvin. Conhecendo o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo, que é de 9,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1, já que variar graus Celsius ou Kelvin, a variação ela é a mesma, né? As duas escalas prevê a mesma variação de temperatura, tá? Variar 1 grau Celsius corresponde a variar 1 Kelvin. Então, para a gente calcular o quanto esse óleo comprimiu, né, ele reduziu de tamanho, basta a gente aplicar a equação da dilatação ou compressão volumétrica. ΔV, V0 gama, ΔT. Então, ó, V0 37.000 vezes 9,5 vezes 10 a menos 4 vezes menos 23. Fazendo a continha, vai dar menos 809
litros. Ok? Então, o volume, ele quer saber o quanto foi entregue. Então, o volume entregue, volume final, vai ser nada mais do que o volume inicial mais a variação de volume, que foi negativa. Portanto, com dois algarismos significativos, a resposta é de 36.200 litros. Ou a forma mais correta de escrever, né? 3,62 vezes 10 a quarta litros. Tá? Então, a pessoa que comprou esse óleo diesel, ela teve um prejuízo, porque ela pagou 37 mil litros, né, de repente, e recebeu, né, uma quantidade inferior, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido os conteúdos. Só peço que vocês não se baseiem só nos exemplos da aula, mesmo porque eles não cobriram todo o tópico que eu né, apresentei hoje. Então é importante que vocês busquem fazer mais exercícios aí do livro, ler o livro, a parte conceitual, para compreender e se apropriar melhor desses conceitos. E qualquer dúvida, basta aí me procurar nos atendimentos ou pelo chat do Moodle, ok? Um grande abraço.